Enquadrou nós aqui? Vitinho, eu vou te matar, cara. Eu vou te matar. Foi um erro de gravação isso daí. O Cometa Haller demorou pra passar dessa vez. Eu tá com dor de barriga. É. Fala galera, beleza? Estamos começando aí mais um podcast do Foguete Não Tem Ré. E mais uma vez a gente vai estar aqui com o Lucas, ele é nutricionista, Lucas Rodrigues, para quem não conhece. Tem outro vídeo aí que ele está falando muita coisa, muita informação. Acompanhe na nossa página, a gente vai estar colocando aí na descrição. Lucas, obrigado por você ter vindo aí de novo. Pô, valeu. E hoje a gente vai estar tratando de um assunto bem específico, né? Isso, pois é. Não, na última vez nós falávamos, isso já daria só um vídeo só para falar de uma coisa. Hoje a gente vai falar de intestino do atleta. Boa. Então vamos melhorar o desempenho dessa turma aí. Não? Rapaziada, se liga aí, que até na hora que a gente estava conversando aqui nos bastidores, muita informação que vai render muito, até no treino do atleta, vai mudar tudo, né? Sem dúvida. Beleza. Ô Lucas, então vamos começar, cara. Vou até ler as perguntas aqui, porque tem muita coisa. Vamos lá, começa com a finalidade, né, do intestino. Você pode começar por esse ponto de vista. O que ele altera, né, no ponto final assim, do atleta treinar, na hora de dormir, enfim, qual que é a função do intestino no geral, né? Beleza, primeira coisa, nós falamos assim, intestino. O pessoal já pensa direto ir no banheiro. Sim. Né? Só serve para isso. Todo mundo já... Não, ir no banheiro. E isso causa uns certos problemas. Poxa, eu recebo muita gente que fala para mim assim, como que é o seu intestino? Eu faço uma pergunta mais aberta assim. Não, é ótimo. Eu vou 4 vezes no dia se deixar. Não, peraí. A gente precisa, né, assim, mais profundo do que isso. Uhum. Porque o intestino, essa função de ir no banheiro é uma delas só. Então, ele também produz muita coisa, que a gente vai falar aqui. Ele também tem um trabalho de absorção. Ele tem um trabalho também de proteção, digestão, enfim. Então, o atleta como um todo, nós precisamos melhorar 5 coisas. Né? Daria para a gente falar mais ainda. Mas as 5 são necessárias para o atleta ter desempenho. Vamos pensar de uma forma simples. Ir no banheiro. Vamos começar dessa parte. Imagina só o atleta tá ali no meio do treino, ele tem aquele intestino que manda nele. Então, assim, tem gente que tem intestino patrão. Fala, não, você vai no banheiro agora. Não quero saber. Os caras no meio da rua, agora. Ali, independente de onde ele esteja, o que esteja acontecendo, esse cara ou essa moça, inevitavelmente vai esbarrar no treino dele também. Uhum. Então, assim, a função de ir no banheiro já é importante para a gente regular. Né? Então, mas nós vamos falar mais profundamente disso. E uma coisa bastante interessante também, que eu mencionei, absorção. Só para vocês terem ideia, nós falamos um pouco disso já no outro vídeo que o pessoal vai deixar aí linkado. Também tem deficiências de vitaminas que influenciam no desempenho. Então, às vezes a pessoa está lá suplementando uma vitamina, tomando multivitamínico, mas ela não tem a garantia de que o corpo está absorvendo aquilo. Então, ela pode também não ter o efeito esperado. Então, assim, tem gente que tem uma alimentação muito boa, né? Tem ali, come muita coisa diferente, como eu disse, toma até às vezes um suplemento, só que a saúde intestinal dela não está boa e mesmo ela consumindo, ela tem deficiência. Porque o intestino não está absorvendo essas... Exatamente. Essas vitaminas, enfim, tudo que exatamente. Tá, mandando para dentro, não está absorvendo quase que nada. Isso, exemplo. E por que acontece isso aí? Bom, para as vitaminas serem absorvidas, já falando dessa linha específica, tem uns pré-requisitos. Tá? Então, para muita gente eu viro e falo assim, você vai tomar essa vitamina D, toma após o almoço. Imediatamente após o almoço. Você comeu, você já toma a vitamina na sequência. Por quê? Algumas vitaminas ali, elas dependem de que tenham algo no intestino para serem absorvidas. Caramba, porque às vezes a gente fala assim, é muito comum, meu metabolismo é lento, meu metabolismo é rápido. Quando a gente vai olhar de forma mais, assim, criteriosa, tudo tem um metabolismo. Uhum. Metabolismo de vitamina B12, vitamina B9, então tudo tem o seu metabolismo.
E nesse metabolismo, às vezes, precisa de alguma coisa no intestino que ela esteja lá para ser absorvida. Entendeu? Então não é só tomar assim, tipo, não é... vou lá e vou tomar, daí você fala, a pessoa, com certeza já deve ter várias pessoas que vão falar, pô, tomei tanta vitamina e não resolveu nada, porque tomou em hora errada. Sim, exatamente. É muito comum isso, eu observo na minha prática, para as meninas que tomam suplemento para crescer cabelo. Nossa, eu preciso melhorar, eu preciso melhorar meu cabelo, vai lá, procura no Google ou alguma indicação, ela toma em jejum. Então, assim, não tem o que é necessário e excreta. Ela perde. Claro que não, assim, aqui nós não podemos falar 100%. Ela tomou 100 miligramas, vai perder 100, mas uma parte gritante vai perder. E para o atleta isso é um problema. Demais. Entendeu? Porque ele precisa, ele está ingerindo aquilo por um propósito, né? Então ele vai perder tudo só para não ter ingerido na hora certa. Exatamente. Então ele vai lá, ele consome vários alimentos. Poxa, eu vou aumentar a minha B12, né? Seja por algum motivo aí. Fadiga muscular, enfim, a gente tem cãibra no frio. Tem muito atleta, inclusive no treinamento, que tem cãibra. Eu estava acontecendo esses dias comigo, uma certa cãibra. Eu falei, nossa, mas por quê, né? Agora eu vou saber. Você entendeu? Então, assim, ele pesquisa ou até mesmo vê algum vídeo de algum profissional. A cãibra pode ser uma deficiência de zinco, pode ser de potássio, de cálcio, né? Então, essa pessoa que toma esse suplemento, ela tem que tomar um pouco de cuidado, porque ela tem que fazer o que nós vamos comentar ainda, tem que melhorar a saúde intestinal dela para garantir que ela esteja absorvendo o máximo possível daquilo, entendeu? Então, isso é muito interessante, que às vezes a gente... só para você entender, quem tem deficiência de vitamina B12, 30% das causas é má absorção. Entendeu? Então, assim, não é pouco. Caramba, é bastante. 30% é má absorção. Claro que aí também tem questão de digestão, tem N fatores que levam a isso, né? Mas aí, só para você ver como é... Só a parte de absorção a gente já poderia falar como influencia no desempenho. Então, o atleta pode ter mais cãibra, ele pode ter mais fadiga muscular, entendeu? Então, enfim, já gera uma sequência de problemas aí, só na parte de absorção. Nossa, caramba, cara. E assim, o intestino, ele produz muito hormônio, a gente estava conversando também, né? Não sei se é a mesma linha de raciocínio agora, mas eu vou meio que entrar por esse lado. Beleza. Quais são os hormônios que ele produz? Bom, aí o intestino, ele assim, uma das funções dele é justamente produzir também. Tá? Ele não só elimina, ele também tem substâncias que ele gera ali. E nesse sentido, só para o pessoal entender como que funciona. Poxa, produz, né? Isso para mim, absorver, enfim, isso é muito... Não consigo entender o que ele quer dizer quando ele coloca nesses termos. O intestino, ele é bem comprido, e por isso ele tem tipos. Então, alguns têm estruturas de uma forma, aí passa mais um pouquinho, tanto que nós damos nomes, né? Delgado, grosso, enfim, tem alguns tipos diferentes. E cada um tem uma função própria para algo, tá? E lá tem muita bactéria. Tem muita bactéria no intestino. E essas coisas que nós estamos falando de ganho de desempenho ou até mesmo de absorção, nós estamos falando boa parte, pelo menos, das bactérias que estão lá. Tá? Algo que a gente vai conversar mais para frente também. E nesse sentido, então, as bactérias, elas tem as boas, que são as que nós precisamos, e tem as ruins. Certo. Tá? Então, quando tem esse fator que as más estão superando as boas, nós chamamos de disbiose, que é um problema, a pessoa tem que tratar, ela tem vários sintomas. Então a pessoa vem e fala, nossa, como que funciona o seu intestino? Cada vez é de uma forma. Aí você vai avaliar, ela tem bastante distensão abdominal, gases no dia a dia, entendeu? Então é uma coisa que tem que ser tratada. E assim, é normal, tá? Não é, a pessoa pode conviver com isso sem achar que, meu intestino é ruim, né? Ela pode conviver com isso. Mas aí essas bactérias que estão ali, elas interagem com o alimento e produzem substâncias. Então é daí que vem a produção que nós falamos. Né? Então elas também têm um papel importante na absorção. Então nós precisamos cuidar dessas bactérias aí. Tá? Assim, tem uma forma de você, através de medicamento, que elas são, tipo, essas bactérias são controladas, ou também alimentação? Nossa, na verdade é tudo. Tudo. Nós sabemos, por exemplo, que quem tem obesidade
tem mais um tipo ruim do que quem não tem, entendeu? Então, assim, quem tem mais, assim, quem tem no tabagismo, o alcoolismo, também tem uma turma que sobe aqui, a outra que desce. Sim. Então, tem uns padrões característicos. Tudo vai influenciar ali. Até o estresse, por exemplo, influencia. Entendi. Mas a dieta é o primeiro item da lista. Primeiro passo, né? Primeiro item da lista, sem dúvida, sem dúvida. Nossa, que legal, cara. Sem dúvida. Mas na questão assim, por exemplo, a pessoa ela fuma, ela acaba tipo pensando que não vai alterar em nada diretamente, né? Porque assim, por exemplo, eu fumo, tem que cuidar do meu pulmão. Exatamente. Né? Então assim, tipo, não tem nada a ver, ele pensa, né? Mas sim, direto relacionado então a isso. Sim, porque na verdade assim, a gente sempre pensa dessa forma direcionada, só que a gente não esquece que o pulmão altera uma coisa, que essa coisa vai alterar outra. Que vai... É igual treino. Eu falo, eu mexo a musculatura. Tá. Eu não mexo assim, eu não fico movimentando, por exemplo, o meu estresse. Eu não tô ali fazendo um exercício próprio para... Eu falo no sentido de estressar, de nervosismo, ansiedade mesmo. Eu tô trabalhando com a minha musculatura, mas eu não tô numa terapia, um psicólogo, entendeu? Então, às vezes a gente faz essa associação, mas ela tem um link direto. Vou explicar para você mais ou menos como funciona, tá? Maravilha. Nesse sentido, vamos pegar o tabagismo. Eu fumei, né? Aí todo o metabolismo ali no pulmão é o da linha de frente. É o que dá mais já alteração, ali, né? já é ali. Essa pessoa que fuma, ela... Assim, o nosso DNA, não sei até que ponto o pessoal conhece e tal, mas ela é uma estrutura e ele vai desgastando. Algo natural da idade, tá? Então vai desgastando. Esse é um dos motivos que leva a nossa pele a perder a qualidade com o avanço da vida. Então, assim, a função cognitiva também cai ao longo da vida. Então, ele vai sofrendo um desgaste. A pessoa que fuma acelera esse desgaste. E isso, aqui, nós falamos assim, de questão mais visual, né? Tem a pele, cabelo, tudo, mas assim, o envelhecimento, essas coisas, vai influenciar até na função motora, tudo. Então é tudo, como um todo, muda todo o metabolismo inteiro. E nesse sentido, o tabagismo ele chega lá no DNA e ele prejudica a recuperação dele, entendeu? Então, assim, vai alterar a microbiota, vai alterar a pele, vai alterar a função neurológica, enfim, tem diversas coisas, porque aquela alteração no pulmão que vai aqui, vai ali, chega no DNA, e o DNA é a base de muita coisa, ele vai trazendo para cima os problemas. Então, vamos pensar aí um atleta que seja tabagista. Tem. Então, assim, já vamos pegar no pé dessa turma aí. Não, tem sim. Vamos pensar nesse atleta, né? Esse atleta, o intestino dele, ele vai ter uma tendência a ter mais inflamação naquele local. O que quer dizer? Tudo no nosso corpo tem um formato por um motivo, tá? Então, assim, beleza, eu tenho 5 dedos, tem um motivo. A minha pele é assim, tem um motivo. Então, você chega lá no intestino, ele tem uma estrutura que foi feita para fazer funcionar daquela forma. E ali ele pode mudar um pouquinho essa estrutura, talvez ela ficar um pouquinho mais inchada, e isso já diminui a absorção de vitaminas. Então, isso já pode alterar a função intestinal, entendeu? Então, ele já pode também ter menos energia mental, enfim. Então, nesse sentido, é uma alteração que dá aqui, que vai lá, tal. Isso a gente está falando de tabagismo. A gente poderia ter a mesma conversa com sono, com alcoolismo, né, com certos medicamentos. Então, a microbiota intestinal, que é essas bactérias que a gente está falando que está lá, do atleta, nós falamos tanto que assim, você quer ter resultado? É treino, dieta e descanso. Então, os 3 têm que ter a mesma preocupação. Eu treinei pra caramba hoje, vou chegar em casa no Netflix. Não, você tem que pensar no seu sono como se fosse um treino. Continuação, né? É uma continuação. E assim, a microbiota e o intestino, ele vai moldando essa realidade, entendeu? Um exemplo simples também. Poxa, eu tô numa dieta restrita, então eu vou tomar uma Coca zero. Aí o cara toma 3 litros de Coca zero porque não tem calorias. Só que chega lá no intestino do cara, todas aquelas químicas, várias as adições ali para as bactérias é ruim. Então tinha bactéria que poderia estar ajudando o cara, por exemplo,
a ganhar desempenho, a gente vai falar melhor também, e a gente diminui elas um pouco, claro que é assim também, não é? Nossa, tome uma coca, já era o seu intestino, o atleta vai perder o campeonato, não é assim, né? É uma coisa a longo prazo, assim como o tabagista, ele não fuma um cigarro a cada por mês, né? Então, enfim, a intensidade da coisa é muito importante. Mas aí a gente perde um pouco na produção, né? Então, acaba influenciando nisso, o que né? é demais aí no caso, né? Tipo assim, você está falando da Coca, eu quero tomar uma garrafa aí na noite. Exatamente. O cara tá na preparação lá. Claro que aí tem que ter cálculo de sódio e tudo mais. Aquele momento que tá difícil mesmo. O cara tomar uma Coca vai dar um prazer para ele e tudo. É um cenário. Né? Exatamente, tomar uma dosinha lá, já era. Tranquilo, o cara fica já se sentindo melhor, né? Com certeza, acho que dá uma... Não, pra quem tá sem sal, né? O cara tá quase sem carboidrato. Então, se dá uma coquinha pro cara, ele vai se sentir bem, né? O cara tá no lucro, exatamente. Dorme até melhor. Aí dorme. Sem dúvida. Aí melhora o intestino, tá vendo? Com certeza, cara. E daí, assim, cara, então, tipo... tem muita gente que fala, pô, eu vou tantas vezes no banheiro, nossa, que nem você falou, meu intestino não funciona tudo bem e tal. Então, tipo, relativamente, isso aí não significa quase que, basicamente nada, né? Assim, tá com frequência indo do banheiro, né? Não é aquele sinal do que o intestino tá 100%, vamos dizer assim. Não exatamente, né? Porque a gente precisa também avaliar a qualidade. Entendeu? Então a quantidade é um dos fatores. Vamos pensar assim, a pessoa às vezes fala, nossa, eu vou 2 vezes no banheiro. Só que ela vai no banheiro, aí ela vai, mas sente que não foi assim o suficiente. Sim. Aí daqui meia hora ela vai de novo. Então isso é um problema. Esse cenário é diferente, por exemplo, dela ir de manhã, 9 horas da manhã e 5 horas da tarde. Você entende que só a frequência né, já não influencia? Então, eu vou 4 vezes, tá, mas como que a gente tem até uma escala de classificação da consistência das fezes, para você ver como é importante isso, né? Na verdade, eu vi também até uma... Antes de eu entrar mais assim, né? Começar a querer me aprofundar mais nessa parte, assim, eu tinha um pessoal que ia no Nutri e mandava até um desenho, né? Como que tá a fezes? Né? Mandava, tá assim, assim. E falava, dependendo do formato, significava que tá com ausência em alguma vitamina ou... Enfim. Então, exatamente. Assim, na verdade, é até interessante essa escala aí, que ela parece até uma coisa para criança, né? Então chega o atleta lá, você fala, aponta aqui, aponta para mim como é que tá. Né? Até engraçado fazer esse tipo de coisa, mas é necessário. Tem gente que manda foto. Tem gente que manda foto. Nossa, fala, cara. Nossa, e agora? Aí chega lá uma notificação, aí você vê assim, fulano. E aí, como você acha que tá? Tá lá o cara, mas tudo bem. Velho. Pô, o nutricionista sofre, hein, cara? Tem gente que manda foto. Se o aluno meu manda uma foto assim, eu mando o cara se lascar. Não, pra mim é bom. Eu falo, vamos aumentar essa fibra aí. Não? A gente tira um proveito, né? Mas aí, nesse sentido, vamos pensar assim, a gente classifica com essa escala e aí a gente consegue entender melhor. Porque é diferente, como essa microbiota ela é muito individual, muito mesmo, né? Ninguém tem igual, uma pessoa não tem igual a outra, então tem uma tolerância. A gente não pode nunca levantar uma plaquinha e falar. Uma margem. 2 vezes é bom, 3 é muito. Entendeu? Nós precisamos sempre avaliar. Tá, mas você tem gases durante o dia a dia? Você assim, sente estufamento gástrico? Então, às vezes até aperta um pouco a região abdominal para sentir isso. Você fica rotando durante o dia e quando você vai no banheiro, você sente que é satisfatório? Enfim, tem várias coisinhas que nós podemos colocar no critério de diagnóstico, né? Mas assim, pensar que funciona bastante é bom e pouco é ruim, não é muito bom. Entendi. Tanto que tem dieta que eu monto, eu falo para a pessoa, olha, é esperado que tenha uma diminuição, entendeu? Então, sua evacuação vai diminuir um pouco nesse protocolo aqui. É normal, entendeu? Então, assim, porque lá também tem uma formação de resíduo. Tem dieta que forma mais, tem dieta que forma menos, né? Então, tem protocolos diferentes aí. É interessante saber, porque, né, justamente, com certeza a galera vai falar, pô, então, né, nessa só que você está falando aí, muita coisa já vai estar sendo esclarecida. Deixa eu perguntar outra coisa. A gordura visceral, ela causa inflamação. Né, eu vou falar, você pode descrever para mim mais ou menos, né, com certeza vai poder falar bem especificamente os danos, né, que a gordura visceral causa no intestino, com certeza nos órgãos. Nossa, né? Perfeito. Bom, o homem ele tem mais risco de doenças cardiovasculares,
pressão alta, diabetes, colesterol, também própria doença cardíaca. Uhum. Por quê? Pelo metabolismo hormonal do homem, ele tem mais, né, na região abdominal. Então, assim, tanto que tem uma classificação. Nós pegamos a cintura da pessoa e o quadril. Dividimos um pelo outro e falamos, você tem um risco médio, você tem um risco alto. Né? Tem uma classificação nisso. Então, a mulher, ela já tem menos risco nesse sentido, porque ela acumula mais nas coxas. Entendeu? Sim. Justamente pelos hormônios, progesterona, estrogênio, enfim. Então tem uma ação diferente no corpo. E nesse sentido, essa inflamação, quando nós falamos, é perfeita a sua colocação, encaixa também no intestino, Sim. que é o mesmo critério. Quando nós falamos em inflamação dessa forma, falando de gorduras e tudo mais, a gente não está falando daquela, bati minha mão aqui e falou, nossa, inflamou. Não é esse tipo de lesão assim. Tá? Então, esse tipo é uma inflamação local, ambos são inflamações, mas nós falamos esse aqui como se fosse uma local e essa que você perguntou é sistêmica. Então, assim como o atleta tabagista também, ele também tem inflamação maior. Tá? Nesse sentido, como funciona essa inflamação? Vamos pensar assim, essa pessoa, ela tem lá nós temos células no corpo, vamos supor, aqui na nossa pele, nós olhamos uma coisa só, né? Sim. Mas tem um monte de coisinha pequena, tudo grudado uma na outra. Ele aumenta quando a inflamação vai subindo, pessoas que têm perfil inflamatório mais alto, muita gordura visceral, né? Então, não treina, tabagista, ou até mesmo estresse, tem várias coisas que aumentam. Se a pessoa juntou tudo isso num combo, então, meu amigo, nossa, um monte de coisa, né? Nossa senhora, então é terrível. E nesse sentido, tem o poder tanto de fazer alteração nessa célula, como também produzir substâncias que interagem em outros locais que causam danos. Vou dar um exemplo simples para você. O colesterol, ele aumenta com a inflamação. Por quê? Nós temos, o que é o colesterol? Ele é um tipo de gordura que fica circulando no corpo, tal. Tem umas funções boas, não é ruim. Então, a pessoa trazer para mim um exame, o colesterol está baixo. Não, vamos aumentar isso aí. pouco, né? Senão a gente perde, a testosterona depende muito. Eu lembro que você falou isso. Entendeu? Então, é legal a gente manter o nível certo de colesterol. E nesse sentido, ela vai perder no colesterol, que a turma chama de bom, mas não tem bom e não tem ruim. Cada um tem também o seu papel. Né? Aumenta o colesterol, ela diminui o colesterol HDL, que é que nós gostamos que ele esteja mais alto, e aumenta o LDL, que nós gostamos que ele esteja mais baixo. Então ele faz o que não deveria. Sim. Tudo que é saudável, ele quebra essa balança. E nesse sentido, a pessoa tem mais chance, por exemplo, de ter um risco cardiovascular, um problema no coração, entendeu? Então, claro que assim, não é uma pessoa que tem só gordura visceral, tem um exame bom, tem um estilo de vida bom, né? Isso pode ser só a dieta dela, que ela come muito. Vamos pegar assim, uma pessoa que treina, tem um bom estilo de vida, come saudável, erra nas quantidades. Então, só isso. Uma pessoa que só come mais do que ela deveria. Ela vai ter um volume, assim, um perfil inflamatório grande, mas não tão grande quanto a outra pessoa que faz tudo errado. Então, não necessariamente ela vai ter um risco tremendo, mas ela tem mais risco do que aquela pessoa que não tem, entendeu? Então, a inflamação, ela chega no local, vários locais, e interage aquilo negativamente. E aquilo causa aumento de produção de uma coisa que é ruim, diminui o que é bom, entendeu? E essa é a base de quase todas as dietas assim que a pessoa adquire com a vida, tá? Então, a diabetes, por que ela é tão boa de controlar também? Porque ela é uma doença pró-inflamatória. Então, você pega lá o exame da pessoa, nossa, a glicemia em jejum tá 100. Não, vamos diminuir isso aí. Por quê? Você pode perder em ganho de massa, porque a inflamação é ruim para o ganho de massa, entendeu? O atleta perdendo aí de novo, né? Então, a manutenção da massa muscular fica mais difícil. Quando ele tem um perfil inflamatório maior, ele perde em testosterona, então em hormônios é ruim, entendeu? Entendi. Então, o intestino, ele também ajuda a aumentar ou diminuir a inflamação, entendeu? Mais um motivo para a gente cuidar do intestino nesse sentido. Nossa, um monte de coisa. E depois tem que marcar uma consulta com o Lucas, eu tô com medo, cara. Né? Mas assim, ô Lucas, e eu também já ouvi falar em obesidade
abdominal. Existe? Sim. Não sei se também já discorreu sobre isso agora, mas eu vi, tem gente que só engorda na barriga. O cara magrinho nas pernas, no braço e só a barriga. Só a barriga. E é esse caso também da gordura visceral. Exatamente, é obesidade visceral. Então, assim, tem tanto a obesidade comum, que você pega a pessoa na balança, classifica ela pelo IMC, e tem também essa obesidade visceral, o clássico falso magro. Falso magro, entendeu? Então você pega o peso da pessoa, tá ok. Você vira e fala, poxa, tá dentro do peso adequado, tá de boa, né? Quando você vai avaliar percentual de gordura, outras coisas, você vê que ele tem um percentual grande. Entendi. E é pior ainda, porque se ele tem um peso adequado e um percentual de gordura alto, ele tem pouca massa muscular. Só gordura. Esse daí, dessa... Entendeu? Ó, a inflamação bomba. Nossa, bombando, terrível, terrível. Esse, assim, a pior coisa que tem é muita gordura e pouca massa. Entendeu? Então, assim, vou até arriscar um pouco, mas talvez seja melhor a pessoa ter um percentual de gordura um pouco maior e massa magra também maior do que o contrário. Sim. Gordura manter e massa magra baixa. Isso é terrível, terrível. Nossa, perigoso mesmo, cara. E assim, que nem você falou, né? A forma de combater essa gordura visceral através de mantendo uma alimentação bacana, regularizando o colesterol e tudo mais, né? E assim, na parte de a pessoa que já é, tipo, obesa numa forma geral, né? Daí o cara quer tipo, dar aquela secada. E, só que assim, também é o mesmo processo, vamos dizer assim, tá tudo interligado, ou é tipo diferente, porque às vezes o cara faz uma dieta, pô, tô perdendo tudo, mas menos a barriga. Cara, isso aí eu tenho, nossa, eu perco aqui, eu tô virando no triângulo apenas. Uma coxinha. Não, a gente fala assim, é o primeiro que vem, o último que vai. Né? Exatamente. Então, assim, nesse sentido, vamos lá, tem algumas diferenças. Primeiro, se a pessoa tem um acúmulo muito grande na região abdominal e pouco nos outros, precisamos investigar mais a fundo, porque não é esperado que tenha. Claro, tem perfil genético. Eu sou um ectomorfo, né? Então, assim, tenho envergadura larga. Eu tenho essa tendência. Né? Então, assim, vamos pensar assim, ganhei 20 quilos de gordura. Não vai ter uma distribuição uniforme. Vai ter muito na região abdominal, entendeu? Então, aqui na parte das costas, eu tenho essa tendência, pelo meu perfil genético. E, assim, tem algo que está dentro da tolerância. Então, a gente não vai sempre falar, tem um pouco mais na barriga. Não, então vamos montar um protocolo e tal. Não, mas para essa pessoa que tem, assim, um pouco a mais do que é esperado, olha, vamos olhar hormônios, vamos dosar como é que tá os hormônios, como é que tá isso, você tem alguma doença, você toma algum medicamento, porque não é normal, entendeu? Então é um quadro clínico. E essa pessoa aqui, igual um ectomorfo que tem a gordura maior, assim, na região abdominal, é muito semelhante ao outro. É muito semelhante ao outro. Entendi. É porque nós não conseguimos manipular, assim, com precisão onde a gordura vai entrar ou vai sair, entendeu? Então isso é muito mais genético do que qualquer outra coisa. Claro que nós temos uma diferença. Vou dar um exemplo para você. O cardio, ele ajuda muito na região abdominal. Por quê? Você fala exercício, cardio? Isso. Por quê? Quando você tá lá fazendo exercício, principalmente o cardio, mais do que a musculação, você tem uma alta em... Nós chamamos de catecolaminas, adrenalina. Já ouviu falar de adrenalina alguma vez? Então, aquela coisa que dá uma tensão, né? Pessoa desperta, enfim. Então, tem alguém dormindo, você bate com o chinelo na mesa, assim, né? Adrenalina dá aquele pico. Exatamente. Então, tem liberação de adrenalina no exercício aí. E nós temos muito receptores de adrenalina nessa região. Então, quer dizer, ela é bem efetiva aqui, porque ela tem muito local para agir. Então, assim, nesse sentido, só que não é uma estratégia, então eu quero perder barriga, eu vou fazer cardio. Não adianta você fazer o cardio e não ter uma dieta que gera déficit calórico, que gera queima de gordura, né? Então, assim, muito menos você vai conseguir diminuir a gordura da barriga e aumentar em outro local. Então, é geral. Então, a queima em si é geral. A gente não consegue ainda hoje, né, aumentar essa questão. Mas, assim, tem só como um exemplo prático, o que causa mais o depósito de gordura no local do que em outro? Aqui atrás,
é muito comum com quem tem sensibilidade à insulina alta. Então, assim, não tem a glicose controlada, ela tem uma tendência maior a acumular aqui atrás. Entendi. Ô, Lucas, uma curiosidade que eu tenho, assim, eu já vi alguns caras aplicando insulina por conta no abdômen para tentar queimar gordura. Isso é real? Isso existe, cara? Olha, geralmente eles fazem mais porque, assim, a insulina, ela tem um papel muito importante na musculatura, né? Então, nós temos a síntese proteica, que é o quê? Todo ser vivo faz isso. Você pega uma planta aqui, ela tem que fazer síntese proteica, porque ela vai crescer, tudo. Então, que é a produção de proteínas que o nosso corpo tem. Vou comer um frango. Beleza, lá tem... Quando chega no nosso organismo, ele vai quebrando em pedacinho pequeno, aí proteína é uma coisa assim, vai virar aminoácido, que são os menores. Então, a proteína é uma junção de aminoácido aqui. Então, nesse sentido, o nosso corpo produz. Ele pega os aminoácidos, junta ele mesmo e produz umas proteínas. Isso, assim, como eu falei, até a planta faz, entendeu? Biologicamente, todos os seres aí orgânicos fazem. Então, cachorro, gato, todo mundo faz isso aí. E nesse sentido, a insulina ajuda nesse processo. Então, ela chega lá na musculatura e quando o cara aplica, geralmente após uma refeição muito volumosa de carbo e tal, ele aplica lá, ajuda nesse processo, né, de essa informação proteica, então ajuda no ganho de massa e recuperação, assim como a hora que ela tá ali circulando, essa insulina que o cara aplicou, chega na musculatura lá e tudo aquele pratão de macarronada que ele comeu, boa parte vai pro músculo para repor também o glicogênio, entendeu? Então assim, tem uma explicação mesmo, é diferente esse uso do uso do diabético, né? Sim, Fala, poxa, por que o diabético usa e o cara, o fisiculturista também, né? Fica essa dúvida. Por isso que eu tenho essa dúvida do pessoal geralmente usar para queimar gordura, mas também para transportar o máximo de vitaminas, enfim, tudo pro músculo. Exatamente. Acaba agrupando mais para musculatura. Só que é arriscadíssimo. É delicado. Vai usar aí, galera. Vai sair. Ele falou que ajuda, que tá liberado aí pra usar. Né? Eu escutei lá no podcast lá. Vamos usar isso usar, né? Não, deixa quieto. Não faça isso. Vem conversar aí com o Lucas que ele vai orientar aí certinho. Não faça isso. Pra não fazer, né? Mas, e assim... vamos lá, a gente falou da pessoa que tem a obesidade no abdômen e tem a pessoa que tá mais gordinha e tem essa dificuldade de perder, já está muito bem explicado aí. E assim, vamos pegar um atleta que é sequinho, trincado, né, tudo certinho, ele também pode assim, ter esses problemas de estar indo com frequência ou não no banheiro, né? Eu já vi atletas falar, puta, cara, eu vou uma vez só, duas, e também o cara às vezes, vamos lá, por fora tá, beleza, modelo de revista, mas não tem aquele rendimento, o cara cansa pra caramba, o cara, nossa, acorda cansado e fala, nossa, meu treino rendeu, não corri bem, muita coisa acarreta também por causa disso, cara. Nossa, não, perfeito, porque assim, é aquilo, o intestino, ele não tem esse perfil tanto visual. Sim, ele tem questão de estética, sabe? Eu tenho um problema de pele, enfim, tem várias coisas que dá pra gente arrumar, mas o cara, ele consegue chegar no físico bom sem sequer ouvir falar de intestino. Pra ele, intestino é no banheiro, igual a gente tava falando. A gente vê isso todos os dias. Após que nós falando isso, cada pessoa que tá assistindo você fala, não, pô, tal cara, eu nunca ouvi falar de intestino, tava trincado na luta. Isso mesmo. Entendeu? Então isso é possível de conseguir. Mas aí é o seguinte, quando ele tem essa questão, o físico bom ou não, e o intestino, vamos chamar de ruim, ele consegue ir lá no treino, entendeu? Ele consegue queimar gordura, mas é o que a gente tava falando. Essa pessoa... ela é muito instável. Primeiro, um dia ele vai perder um pouquinho de desempenho, porque ele estava com uma cólica, ou então ele fica doente com frequência. Então o cara chega a treinar, fica lá com... nossa, hoje eu tô com uma dor de cabeça, entendeu? Então ele apresenta várias coisas, né? Ele tem vários sinais e vários sintomas. Então, essa pessoa também é o seguinte, falando da produção do intestino agora, nós sabemos que gorduras
são boas, assim, uma parte muito importante da energia que é usada no treino, tá? Só que o que o corpo vai usar no treinamento depende de alguns fatores. Qual é o tipo de treino, qual é a duração, qual é a intensidade, né? Então, assim, isso muda o metabolismo da pessoa, né? Então, a dieta, a alimentação também muda de acordo com isso. Tanto que você pega um educador físico, assim, num projeto bem individual, uma pessoa que está, assim, até lutando profissional, ele não vai virar pro cara e falar, você vai correr 3 vezes por semana. Ó, é o seguinte, você vai correr tantos km por hora nesse dia, tantos, entendeu? Ele dá certinho. Aí, nossa, é maravilhoso quando eu recebo isso, que eu falo, não, aqui vamos usar gordura, aqui vamos aumentar o carbo. Enfim, você individualiza muito. E o intestino, ele produz uma gordura que é boa para o treino. Então, se esse cara que está pronto para lutar não cuida dessa gordura, ele perdeu um pouco de desempenho no treino só por conta disso. Entendeu? Entendi. Só por conta disso. Então tem essa interação da bactéria com o alimento que chega lá. Se não chega esse alimento que a gente quer, não tem essa interação. Não tem conversa. Simples assim. E aí, nessa falta, não tem essa gordura da quantidade que a gente gostaria. Sim. E ela não estando lá, a gente perde no desempenho muscular. Entendeu? Entendi. Então, assim, para quem gosta mesmo de pesquisar, fala, não, eu gosto de ir além, e aqui a gente está falando dessa intensidade de treino, um fator que chama VO2 max, que é o quê? O cálculo que o educador físico faz, a capacidade do atleta. Então, se a gente colocar 5 pessoas para correr 5 quarteirões, tem gente que vai parar no primeiro, tem gente que vai chegar no segundo, só que tranquilidade. Então, é isso aqui, ele determina qual é o 100% do atleta, fala, não, você consegue correr a 12 km por hora, tanta distância, então nesse dia eu quero que você trabalhe 85, então você vai correr tanto. Então tem esse cálculo, entendeu? E através de uma faixa ali, o uso de gordura é muito grande. Então, às vezes, o cara está no treino usando gordura como fonte de energia, só que ele não tem a produção intestinal boa, ele perde desempenho, ele cansa mais rápido, entendeu? Ele cansa mais rápido. Então, assim, é uma coisa que parece boba. Aí, às vezes, você chega a... provavelmente você já deve ter vivenciado isso. Acabou o treino, o cara vai falar, pô, hoje rendeu, hein? Sai cumprimentando todo mundo, falou, nossa, hoje foi da hora. E tem aquela pessoa que tá destruída lá. Não, já tava pensando, até umas pessoas aqui já. Você já vai falando. Tem gente que vai olhar e fala, nossa, eu sou assim. Eu falei, putz, esse dia mesmo, parece que tô cansando toda hora, cara. E aí já tá explicado. Né? Então, assim, essa pessoa também que não tem o intestino no melhor estado possível, ela tem uma baixa em dopamina, que é o que dá essa sensação de dever cumprido, entendeu? Então ele terminou o treino e falou, putz, nossa, eu tô moído, nossa, se joga, mas fala dever cumprido. Então, assim, mentalmente a energia da pessoa é fantástica. Então, assim, e também tem um papel da dopamina no momento do exercício. Então ela aumenta o intestino produz uma substância que depois vai virar dopamina, entendeu? Então, nesse sentido, aumentando essa produção, aumenta a dopamina, aí ela tem aquela sensação de dever cumprido, sabe? Você chega, você fala, poxa, hoje eu tenho que ir no mercado, eu tenho que treinar, eu tenho que fazer... Você chega no final do dia, você consegue fazer tudo certinho. A dopamina, a serotonina tá lá em cima. Você falou, putz, hoje foi pesado o dia, mas eu dei conta. Tá pago. Tá pago, o mercado tá pago. Então, isso acontece com o atleta. E assim, nesse sentido, também, muito pouco, mas tem uma ação da dopamina no alívio da dor também, momentânea. Então, assim, o atleta tá lá com o intestino bom, as gorduras estão sendo produzidas, ele tem uma síntese legal ali que vai virar dopamina. Ele termina o treino moído, fala, pô, hoje rendeu. Eu já ouvi falar assim, o cara fala, pô, cansou, mas eu tô de boa. Sabe, pô, aguenta ali uns... Fisicamente ele tá cansado, né? Sim, o corpo fala, não, mas eu tô respirando bem e tal. Até comigo já aconteceu várias vezes, fala, pô, o ar tá vindo, mas pô, parece que os músculos estão assim, o corpo tá moído, né? Então, assim, você fala, pô, não sei, é bem, pô, legal. Cara, tem várias coisas, né? Então, assim, a força, o desempenho, o rendimento, a fadiga, tem várias coisas que dá pra gente relacionar, mas o intestino é fundamental nesse sentido, né? Então, assim, principalmente falando dessa questão de VO2 que eu falei aí, mais ainda para o trabalho de cardio, né? Então, na musculação, o metabolismo é um pouco diferente, tá? Mas ainda acontece. Você já
todo mundo que treinou musculação sentiu aquela queimação. Sim. É inevitável, é esperado. Você já ouviu falar de ácido lático alguma vez na vida? Já ouvi falar. Então ele acumula ali, né? Então... eu ouvi falar que esse ácido aí ele é responsável por causar aquela dor depois do treino, não sei se é esse. Isso, já na hora. Então você vai lá, você vai fazer uma rosca direta. A hora que você terminou, nossa, aquela queimação, né? Isso. Tem até alguns trabalhos que indicam pra gente, que falam que uma das possibilidades de arder é para proteção. Entendeu? Falar, não dá mais. Sim, daqui para cima é lesão. Entendeu? Então parou. Então ele vai lá, você encerra, né? Então esse ácido lático, ele também ele influencia as bactérias que estão lá. Que tem bactéria que usa o ácido lático para se desenvolver. Nossa. Você entendeu? Então, ó como é uma coisa assim, o cara treina, né? Treina bem, tal, tem um rendimento legal, ele vai melhorar o intestino. E ele come bem, ele melhora o intestino, que vai trazer o desempenho. Então, você consegue entender como o estilo de vida como um todo vai influenciar nisso? Total. Né? Então, assim, nesse quesito é fundamental, assim, pensar em intestino, todo mundo deveria. O atleta, assim... praticamente a pessoa vem e eu sou atleta. Ele tá sentando aqui, com isso é o intestino, como que funciona? Já falo de cara assim. Tem que ser a primeira coisa já, porque é importantíssimo. Não tem essa. Ô, Lucas, mais uma pergunta que eu queria fazer, que eu já vi gente procurando cardio, achando que tá com algum problema cardíaco, e eu ouvi falar, não sei se... e foi ver a parte intestinal também. Às vezes o cara, nossa, que dor, cara, não sei o que, tal, o cara vai no cardio, não tem nada. Aí vai ver a intestino. Eu já ouvi falar isso uma vez no rádio, o cara reclamando, né? E foi acho que é endócrino, se não me engano, e viu que tinha um problema intestinal. Tem alguma coisa relacionada a isso? Cara? Olha, tem relação, né? Então, assim, tem muita coisa. Tem gente que tem espinhas excessivas por questão intestinal, dor de cabeça por questão intestinal, né? E assim, não necessariamente seja algo patológico, uma doença, né? Então, assim, quando nós falamos de intestino, não tem, assim, um diagnóstico, né? Para um CID, né? Que nós falamos que é a nomenclatura mundial de doenças. Então, às vezes ela está com dor de cabeça, mas não porque ela tem uma doença intestinal, tá? Só precisa melhorar a saúde lá e isso vai melhorar. Então, assim, nesse sentido, tem várias coisas que influenciam, várias mesmo, né? Então, vamos pensar tanto de forma direta quanto indireta. Tem gente que eu vou lá, tô conversando com a pessoa, ela fica com a perna mexendo. Sim. A gente tá aqui, a perna tá aqui. Isso pode ser uma deficiência de vitamina B9. Então ela tá conversando com você aqui. Geralmente fala que é a linguagem corporal, cara. Também. Pode ser várias coisas, né? Então, assim, o nutricionista é muito malandro. Ele nunca faz uma pergunta só para saber a resposta. Sim, ele já então sabe. Ele tá digitando aqui, tal. Bom, levanta meio rápido para ver a reação da pessoa. Se ela estiver estressada, ela vai... Na hora vai ser aquele sinal. Entendeu? Então, assim, tem várias coisinhas, artimanhas que nós usamos, né? Então, eu tô conversando com a pessoa, assim... entendi. O que você comeu na segunda-feira? Segunda? Deixa eu pensar. Eu fui em tal lugar e agora? A memória não tá boa. Entendeu? Então a gente já vai... Os homens, a mulherada, falam, é isso. No caso, às vezes guarda o celular dentro da geladeira, né? No meu caso, pô. Né? Melhor do que no forno, melhor do que no forno. Então, nesse sentido, tem tudo. A B9 pode ser, assim, que uma absorção não está sendo adequada, né? Então, assim, às vezes não é nem vantajoso só você... Poxa, fiz um exame, deu B12 baixa. Tá? Porque tem gente que, assim... ela tem vitamina D baixa. Vai passar 3 meses, ela vai ter de novo. Você entra com suplemento, ela vai ter de novo. Então, poxa, vamos melhorar a absorção dessa vitamina? Vamos tentar tratar a causa e não o problema? E eu não sei te dizer especificamente do problema cardíaco que você disse. Mas sim, tanto que tem pessoas que chegam no hospital... nossa, eu acho que eu tô com um problema no rim, tá doendo aqui, você vai ver, não, isso é um problema intestinal, entendeu? Então, assim, mais local, na parte do intestino, é mais fácil associar,
Fugiu disso, não sei te dizer assim, algo específico que causa, né, do cardiovascular em si. Mas é que nem você falou, pode não é um absurdo. Estar relacionado. Entendeu? Não é um absurdo. Bacana. Lucas, tem mais alguma coisa que você queira discorrer a respeito disso, né? Porque é um assunto que, putz, cara, vai longe, né? Mas fica à vontade. Aqui minhas perguntas mesmo era mais focada nisso aí, em desempenho do atleta e tal. Sim. E você estava falando também de bactérias, hormônios e tal. Se quiser salientar alguma coisa. Vamos falar, pessoal, como cuidar então do intestino. Manda bala. Uma forma legal da gente trabalhar. Bom, a primeira coisa é que como ele influencia tudo, igual nós já falamos, né? O percentual de gordura da pessoa influencia. Então, assim, claro que nós não vamos conseguir o cenário perfeito de cara. Então, não tem como a pessoa falar, eu tenho 30% de gordura, ou não sei quanto eu tenho, mas eu tenho bastante. Então, vou perder para o meu intestino ficar bom. Amanhã ele vai ficar bom. É algo gradativo, se adaptar, né? Então, assim, a primeira coisa para o atleta é beber água. Não tem como. Não tem como. 45 ml de água por quilo de peso. A pessoa vai pegar o peso dela, vai fazer vezes 45. Isso vai dar em litros quanto ela tem que tomar. Vou dar um exemplo, sou ruim de matemática, então vou fazer com 100 quilos. Fica mais fácil para mim. Mais redondo, né? Então, ela vai ter que tomar 4,5 litros por dia. Entendeu? Então, vai dar 4.500 ml, 4,5 litros. Então, é a primeira coisa. Não tem, assim, saúde intestinal sem água, né? Então, outra coisa são as fibras. O que eu vejo que os atletas, os lutadores erram muito? Às vezes, claro, não são todos, mas às vezes eles têm uma noção muito boa de alimentação. Você vai conversar com a pessoa, você vê que ela tem um embasamento legal. Só que falam muito de macronutriente, carboidrato, proteína e gordura, caloria. Só que eles, né? Fica ali. E o que acontece? Às vezes ele fala assim, tá, eu vou chegar em casa, eu fiz hoje sparring, eu vou fazer de noite, eu vou fazer musculação, então eu vou comer carbo, tá. Só que aí ele vai lá, pode até fazer corretamente as quantidades, tudo certo, e aí ele vai, vou comer então arroz e vou comer o frango, que eu preciso de proteína. Esse é o prato da pessoa, toma um suplemento lá, toma creatina, enfim. Nesse sentido, esse padrão aqui é um dos que você descreveu. Pode chegar bem, com físico de capa de revista, mas não vai ter um intestino bom e ele vai perder algumas coisas nesse sentido. Então, precisa consumir fibras também. As massas integrais, pão, macarrão, o arroz também integral é bem superior ao branco. Vegetais, as frutas são fantásticas também. Também aveia. Nossa, sensacional. Então, assim, esse prato dessa pessoa tinha arroz e frango, tinha que ter um brócolis, tinha que ter uma salada. Então, assim, às vezes isso parece conversa de nutricionista. Fala, o nutricionista para mim comer salada e vegetal, óbvio, né? Então, essa conversa é coisa de nutricionista. Mas não, pro intestino é fantástico, entendeu? Então, esse aporte de fibras é muito bom. Entendi. Então, assim, tem que comer essas fontes e também dá para investir em iogurtes. Porque, assim, os alimentos derivados do leite, que são fermentados, são muito bons. Tem as bactérias lá. Então, assim, o que o nosso... Pra galera entender, tipo, aquele Yakult, aquelas coisas assim, você fala ou, tipo, uma parte do né, pra gente, a galera entender, entender o que eu tô querendo dizer, né? Sim. Vou lá comprar um monte de bebê. Né? O cara vai chegar no treino com uma dessa de Yakult. Então, é isso, né? Pra galera poder entender que não vem por aí, né? Tipo... Né? Descreve aí pra galera entender já. Deixar bem claro mesmo, para não suplementar Yakult. Bom, quando eu falo fermentar, derivado do leite, eu me refiro ao iogurte natural, kefir, muito entendeu? Bom. Então, nessa linha aqui, né, tem também uma turma aqui de, assim, tenta ajudar o intestino, mas não vale muito a pena, que é Activia, né? O próprio também Yakult, então tem muito açúcar, enfim. Não que vai fazer mal necessariamente para o intestino, mas olha, não vai atingir a proposta que a gente queria, entendeu? Principalmente falando de atleta, de luta. Então, assim, não é legal o cara chegar tomando um Yakult de pré-treino. Nesse sentido, então, esses são muito bons. Então, a fibra e a água, por que tem que tomar bastante água e comer bastante fibra? Porque quando chega lá no intestino, a fibra, ela retém muito líquido. Sim. Tá? Então, assim, você coloca a fibra lá, ela começa a puxar muita água.
E isso gera muita fermentação assim como o leite fermentado, é a mesma coisa que acontece lá. E é nessa fermentação que gera as coisas boas que nós estávamos falando, as gorduras boas, a dopamina, entendeu? Então é justamente nesse sentido aqui, quando tem bastante fibra, tem bastante água, tem consistência fecal boa, vai gerando fermentação e tudo mais, então as bactérias que nós queremos aumentam, e essas aqui acabam combatendo as ruins. Elas mesmas competem no espaço entre elas, entendeu? Então, assim, não necessariamente tem que fazer algo específico para diminuir uma e bom para aumentar a outra. Então, essa pessoa comendo já brócolis, couve-flor, né? Então abóbora ali, e o arroz integral e o frango, ela já está melhorando esse sentido, né? Tomando água e tudo mais. Então, o sono também é fundamental, porque nós sabemos que o estresse, ele aumenta muito um hormônio chamado cortisol. Sim. O cortisol, ele não é ruim, é igual o colesterol lá, tem um nível certo. Tanto que se o cortisol está baixo, a gente precisa aumentar. Tá? O cortisol, no momento do treino, ele é um dos hormônios que vai metabolizar a gordura para energia, para o cara ter desempenho no treino, entendeu? Só que assim, é diferente. A pessoa está treinando, nossa, hoje está rendendo, do que ela está trabalhando no escritório e com o estresse lá em cima. Então, os dois cenários são estressantes, mas um é bom, um é esperado, precisa do cortisol. E aqui é ruim, e isso afeta a microbiota também. Eu vi que, não sei se você pode falar melhor que eu, que o cortisol, a falta dele acaba que, aliás, o excesso, né, talvez, perca de cabelo, já ouvi falar disso aí. Sim, né, dá uma exatamente. série de problemas, né, onde vem até depressão depois disso. Pois é, ele é pró-inflamatório, que a gente estava conversando. Então, assim, ele é muito catabólico. Então, você tem uma afinidade, uma facilidade maior para ter aquele padrão, pouca massa e gordura alta. Caramba. Entendeu? Então, assim, a pessoa, olha que bolão de neve, ela come mal, ela se estressa mais, porque ela já perde substâncias no intestino lá. Aí ela já se estressa mais, ela come pior. Aí ela não treina, entendeu? Então, assim, o intestino todo vai mudando, né? Então, assim, nós não temos ainda o conhecimento para falar, por exemplo, qual dos dois vem primeiro. Porque, assim, tem gente que é mais suscetível ao estresse do que outras. Então, essa pessoa tem um perfil de bactérias diferente desse. Então, nós não sabemos, por exemplo, numa pessoa que é obesa, claro, que um influencia o outro, mas, assim, o intestino não vai fazer ela ficar obesa, mas, assim, a obesidade influencia no intestino. Só que a gente não sabe ao certo onde começa o outro, então a gente não tem conhecimento para isso ainda, né? Então, o descanso é muito importante também para as bactérias de lá. Claro que, como nós estávamos falando, né? A frequência de evacuação é um dos fatores, é um indicativo. Né? Então, eu vou uma vez no banheiro só, tô tranquilo. Tá, mas qual é a consistência? As fezes são líquidas? Né? Então, essa questão dos vegetais, tudo tem uma tolerância de uma pessoa para outra também. Né? Então, às vezes eu posso ter o mesmo peso que outra pessoa, com um aporte de fibras, ela tá bem, eu tenho diarreia. Ou eu preciso aumentar ainda porque eu tenho constipação. Então, é muito individual. Sim. Nossa, é muito louco, cara. É coisa de outro mundo, né? Muito. Nossa, cara, galera aí com certeza vai absorver muito conteúdo nesse podcast aí, pessoal. Fica ligeiro aí que muito massa. Tem que se cuidar muito. Resumindo assim, né? Alimentação os caras não têm uma alimentação bacana e já começa a corrida perdendo aí, né, cara? Exatamente, porque nós não conseguimos quantificar, chegar no final do treino e falar, olha, o seu desempenho de hoje foi 3% para sono, 2% por motivação, nós não conseguimos. Né? Então o cara não senta ali, solta um relatório para você e fala, precisamos melhorar o seu sono. Então a gente vai sempre tentar melhorar como um todo, ainda mais o cara que vai lutar, entendeu? Então, impacto e tudo mais, né? Dano no corpo, dano na cabeça. Então, nós queremos assim que a pessoa não vá lá e faça uma luta, que ela fique anos lutando. Então, para isso, nós precisamos melhorar o intestino, que melhora a musculatura, saúde óssea, tá tudo ali relacionado, né? E aí, o que é assim, que a gente falou, o cara tem que ter, no caso, como você é um nutricionista, e é bom que o Lucas treina também, né? O cara já tá sempre na ativa aí e pode orientar nessa questão de atleta de alto rendimento, né? Que a gente fala, né? Competidores e tudo mais, né? E a galera que
muitas vezes faz as coisas por conta própria, porque o Google hoje, né? Sim. Tá lá a dieta pronta, né? Pagar pra quê, tudo, né? Tá tudo aqui. Profissional por quê, galera? Faz a diferença sim, cara. Eu falo porque eu era um desses cabeçudos aí. Falava que, tipo, não, imagina, nada a ver. Né? Já sou professor faz 15 anos, né? O que eu tenho que aprender? É um erro enorme da nossa parte, né? E por isso que a gente está trazendo o Lucas aqui com bastante frequência, vai ter outros quadros aqui com ele também, tá? Falando de outros assuntos, porque é algo que assim, é fundamental para você que está competindo, tá? Que está levando corte na cara de cotovelada, está tomando estrangulamento lá no MMA e assim vai, cara, né? Então precisa de uma equipe forte. Procura aí, quem tiver aqui em Limeira, procura o Lucas Rodrigues, tá? E eu faço atendimento online também. Online, né? Passa de novo o Instagram pra galera procurar. Já no outro vídeo teve, mas passa nesse aí também. É @LucasRodriguesNutri. Lucas Rodrigues Nutri. Isso. Exatamente. Daí procura ele. Ele vai passar com certeza aí o melhor caminho para vocês seguirem aí. Né? Tem alguns atletas nossos que já estão com ele. E o pessoal que não é de Limeira, que ele atende online, tá bom? E se não for conseguir, procura um Nutri aí que seja tão qualificado quanto. Nada impede de mandar uma mensagem para o Instagram, tirar uma dúvida também, tranquilo. Legal. Porque eu sempre falo, eu trabalho com o que eu gosto, né? Então não tem erro não. Muito massa, esse online aí vai ajudar muito, né? Porque às vezes é de longe, eu quero passar com ele, já dá um... Né? Porque ele manda um aplicativo lá no celular, galera, é muito bacana, o atendimento do Lucas é muito bacana, muito top mesmo, recomendo. Boa. Beleza? Bom, galera, quer falar alguma coisa, Lucas? Não, eu queria agradecer. Poxa, valeu mais uma vez, né? Já tô de casa, já sou de casa já, então segunda vez. Espero voltar mais para frente com também. Espero que a turma tenha visto e agregado de alguma forma. É um assunto muito complexo, né? Então tentamos aí quebrar um pouco os temas para ser um pouco mais informativo. E assim, como eu disse, se viu alguma coisa e gostaria de entender melhor, manda uma mensagem para mim, eu mando um áudio como resposta, enfim. Legal. A ideia é agregar para todo mundo aí. Então valeu pela turma aí também por chamar eu aqui. Tem 50 pessoas aqui também da equipe, valeu todo mundo aí, a equipe é grande aqui, né? Obrigadão. A equipe é grande, só faltou o Vitinho, né? Tá bom. Vitinho... Achei que ia deixar barato, Vitinho né? Eu não conheço ainda. O Vitinho, ele, né? Ele tá atrasado, ele vai chegar umas 6 horas. Vou gravar. Beleza, rapaziada. Obrigadão. Até a próxima.